Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Bill Gates, que mudou de ideia. O Bill Gates, vocês sabem, sempre foi um forte defensor das medidas contra o aquecimento global, porque o mundo vai acabar, a gente precisa cortar a emissão e não sei o que lá. E agora, às vésperas da COP30, ele faz um chamado às pessoas botarem um pé no chão, porque ele está vendo que essas medidas de contenção de mudança climática estão prejudicando os mais pobres. Olha só, o que eu venho falando aqui o tempo todo. O Bill Gates está concordando comigo, deve estar assistindo o Ancapsu e chegou à conclusão de que eu estou certo. Por quê? Porque é exatamente isso. As medidas que os governos estão tomando para combater o aquecimento global são para matar pobre. E isso não é justo de maneira alguma, não se pode fazer isso. Ah, mas tem que cortar a emissão de carbono. Ele fala que, olha só, a mudança climática não é o fim do mundo. E outra coisa que ele fala na mensagem dele, que ninguém está falando aqui, que a solução para o aquecimento global é a tecnologia. Olha o que eu falo. Esse cara está assistindo o meu canal, só pode, porra. Porque eu falo isso aqui, eu falo esse negócio dos governos, achei que o governo vai resolver o aquecimento global. Eu acho que está tendo aquecimento global, sim. Se você reparar, as temperaturas elas estão subindo. Nos vários pontos de medição que tem no mundo, você tem ali um aumento da temperatura realmente, né? Então, existe um aquecimento global. Agora, duas coisas que eu discordo nesse negócio. Primeiro, que é uma coisa assim, catástrofe do fim do mundo. Ai, meu Deus, vai acabar a humanidade por causa do aquecimento. Não vai. E ele está falando exatamente isso aqui, não vai acabar o aquecimento global. E a segunda coisa que eu não concordo, que a solução é a gente fazer mais COP para fazer lei proibindo isso, proibindo aquilo, proíbe carne vermelha, proíbe isso, proíbe o boi de peidar, proíbe um monte de coisa que aí vamos resolver o problema. Não vai resolver desse cara, não existe lei. Não resolve problema nenhum. Governo não resolve problema nenhum. O que vai resolver o aquecimento global é a tecnologia. É alguma nova tecnologia que será inventada e que vai tornar todo o resto obsoleto. E olha só o que ele fala, exatamente isso. Que as novas tecnologias já diminuíram 40% o problema do aquecimento global. E a tendência é que é isso que a gente deveria investir, em mais tecnologias para diminuir o aquecimento global. Não ficar nesse negócio de que vamos cortar isso, vamos proibir aquilo. Ai, mercado de carbono. Vamos entender esse caso aqui, é interessante esse caso dele aqui. Essa notícia foi sugerida por Cavanha, Catarina, Vira Minha Mamãe no Discord e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a minha posição sobre aquecimento global, vocês sabem, é a mesma há muito tempo, é de que está havendo algum aquecimento global sim, ou seja, as temperaturas estão aumentando no planeta Terra, pode ser uma coisa cíclica, eu não estou convencido que isso seja realmente feito pelo homem, mas pode ser feito pelo homem também, pode ser que seja realmente pela ação do homem que esteja acontecendo isso. O único problema dessa história é que não dá para resolver com lei, com acordo climático, com governos fazendo alguma coisa. Não, governo não resolve problema nenhum, lei não resolve problema nenhum. Esse negócio de vamos nos dar as mãos e passar a queimar menos carbono e coisa e tal. Por quê? Porque isso cria um incentivo para alguém furar essa regra, é o que está acontecendo hoje. A China está crescendo pra caramba, a China está queimando carvão como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque dá uma vantagem econômica para ela. Fica a porcaria da Europa toda fingindo de boazinha ali e comprando gás da Rússia, torrando gás da Rússia. Ou seja, é um problema que não resolve, uma situação que não resolve o problema de forma alguma. E mais do que isso, né, essa visão muito catastrofista de que vai acabar o mundo, não sei o que lá, isso é muito usado por políticos da esquerda para tentar convencer você a entregar dinheiro para eles, tá? E de novo, é um problema sério o aquecimento global? Pode ser um problema sério realmente, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente está em aquecimento global desde que eu me entendo por gente, que é quente pra caramba essa região aqui. Então, assim, é um problema realmente o aquecimento global. A questão toda não é catastrófico aqui. Ele falou literalmente isso aqui. Bill Gates diz que a mudança climática não vai levar ao fim da humanidade. O pessoal da esquerda ficou apavorado, bicho. O pessoal da esquerda tá arrancando a calcinha pela cabeça porque, né, o discurso dele, não, porque tem que cobrar mais imposto, tem que botar mais imposto nas empresas para ter o mercado de carbono e não sei o que lá, aquela baboseira que não tem sentido nenhum no final das contas, né? E se você fala que aqui não é um problema assim, e ele fala, não, pois é um problema, a gente tem que resolver, mas não é o principal problema do mundo, né? Aqui, ó, eu vou direto no artigo dele. O artigo dele é esse daqui, ó. Aqui, ó, é gatesnotes.com, é o site do Bill Gates, isso daqui, né? E aí ele está falando que ele publicou isso há 2 dias atrás, e ele fala aqui, ó, que o que ele diz nesse artigo, basicamente, né? O resumo. A mudança climática é séria, mas nós fizemos progresso. Nós precisamos agora continuar buscando breakthroughs
ou seja, buscando novas tecnologias, novas invenções que vão ajudar o mundo a chegar às emissões zeros. Mas nós não podemos cortar o investimento de saúde e desenvolvimento, programas que ajudam as pessoas a se tornar resilientes em face à mudança climática para fazer isso. Ou seja, ele está criticando o fato de que as pessoas, os países, os esquerdistas, estão dando muito dinheiro para as supostas soluções de emissão de carbono, e ao passo que coisas como desenvolvimento e coisa e tal estão deixando para trás. Eu acho que é uma besteira as duas coisas. Mas de qualquer forma, é uma besteira no sentido de que são problemas que você não resolve com dinheiro, né? De qualquer forma, o ponto dele é exatamente esse aqui. É hora de botar o bem-estar humano no centro da nossa estratégia climática. Ele está falando aqui também de uma forma mais educada. A mesma coisa que eu falo, né? Ou seja, ele está falando o quê? Meu amigo, esse negócio seu de mudança climática, esses programas que o pessoal está fazendo de mudança climática, está matando o pobre. O pobre está sendo carbono eliminado por esse tipo de coisa. Quando tu vira e fala assim, não, que não podemos aceitar moto com mais de 20 anos porque polui demais. Vamos proibir moto com mais de 20 anos. Quem que você acha que tem moto com mais de 20 anos? Rico? Rico não tem moto com mais de 20 anos. Ou se tem a moto de colecionador que está guardada lá, que não se importa muito. Quem tem moto de mais de 20 anos é pobre, porra. Tu tá ferrando o pobre. O rico não tá nem aí, não sentiu nada nessa história. Em termos de mudança no aquecimento global do planeta, é um peido, literalmente, menor que um peido. E você ferrou a vida de um monte de pobre, que tinha a motinha dele que ele podia ir lá pro trabalho, agora não pode mais. Porque, não, porque eu tenho que cortar isso. O Leonardo DiCaprio sai com o iate dele, com 3 motor diesel de não sei quantos cavalos ali de potência, torrando o dinheiro. Mas depois eu pago tudo em compensação de carbono. Meu amigo, exatamente, porque tu é rico. O pobre, se pudesse, pagava compensação de carbono também, mas adivinha, ele não tem dinheiro nem para comer, vai pagar compensação de carbono da moto dele? Não tem como, ou seja, esse pessoal é muito hipócrita, fica nesse troço de, não, mas eu pago compensação de carbono. Exato, porque tu é rico, porra. Então não tem lógica nenhuma. Proibir emissões de carbono, tu tá ferrando o pobre. Sempre, 100% das vezes. Por que o programa lá em Londres das câmeras que viam carros antigos no centro da cidade multavam automaticamente? Por que criou um grupo de pessoas que destrói essas câmeras lá? Você sabe desse movimento lá, né? Por quê? Porque adivinha, que carro que acaba sendo multado? Carro do pobre. O carro do rico já tem catalisador de última geração, tem menos de 2 anos de uso, não sei o que é lá, pipipi, popopó, é um carro bonitinho. O rico não paga multa. Aí o pobre, coitado, que tá se cagando para conseguir viver na cidade, que tem um carrinho um pouquinho mais velho ali, vai lá e toma no cu por causa da porra da conta. Mas é pela mudança climática. Vai se fuder, caralho. Manda confiscar os iates todos, de tudo quanto é milionário no mundo. Então, antes de começar a proibir o pobre de ter moto, porra. Porque iate, vamos combinar, né? Iate é muito legal, muito bacana, coisa e tal, mas precisar de iate, ninguém precisa, né? Então, é uma hipocrisia do caralho esse tipo de coisa, né? Então, e o ponto que ele coloca aqui, você vai ver aqui. Então ele começa aqui, ó. Existe uma visão meio apocalíptica, né, da mudança climática, que diz que não, em poucas décadas a mudança climática vai dizimar a civilização. Vocês lembram? A coisa de uns 10 anos atrás, a Greta Thunberg estava falando, não, que daqui a 10 anos vai acabar o mundo, não vai ter mais nada, vamos desaparecer o planeta Terra. E até onde a gente sabe, eu pelo menos estou por aqui ainda. Espero que vocês estejam bem aí também, tá? Por enquanto tá todo mundo na mesma. Aliás, assim, pode ter aquecido um pouquinho mais, eu não sei, mas não fez tanta diferença assim não, né? Aqui, ó, a evidência está ao longo de nós. Olha só essas ondas de calor, essas tempestades causadas por temperaturas globais. Isso é outra palhaçada, né? Tempestade, sempre teve tempestade, a verdade é essa. Pode olhar a história. Sempre teve onda de calor. Onda de calor. Aqui no Rio de Janeiro, pô, o Rio de Janeiro entrou numa onda de calor em algum momento do século XVIII e nós estamos nela até hoje, a onda de calor do Rio de Janeiro. Não vai embora nunca, né? Nada importa mais do que limitar o aumento da temperatura. E aí ele diz que isso é errado. Que limitar o aumento da temperatura é uma coisa importante, mas que não é essa coisa toda. E aí o que ele fala aqui? Ó? Ele fala um negócio que eu também... É verdade, tá? O cara continua sendo um sossa do caralho, falando um monte de sossagem aqui, coisa e tal, mas o ponto que ele fala é isso aqui, olha só. Que havia a perspectiva que passasse de 3 graus o aumento da temperatura até 2100.
Se continuar do jeito que está agora, se não se fizer mais nada, não mudar mais nada, a gente vai chegar em 2,9 graus centígrados de aumento de temperatura. O que é ruim, mas não é catastrófico. Ele fala, não, a gente vai continuar vivendo. Vai ter alguns lugares que você não vai conseguir mais plantar, em outros lugares. Mas aí vai ter outros lugares que você vai poder plantar no lugar, entendeu? Porque quando você aumenta a temperatura também, você melhora a condição de plantar, né, fazer agricultura em outras áreas também, que hoje você não pode, né? A Sibéria inteira é um grande deserto. Por quê? Porque é frio demais para você plantar qualquer coisa ali. Quem sabe, com a temperatura aumentando, vira um grande Brasil aquilo lá, com muita plantação, né? Enfim, e somaríamos 1,9 graus Celsius se o mundo chegasse à emissão zero de carbono e coisa e tal. E aí o que ele está falando é o seguinte, olha só, é ruim, mas a verdade é que a gente já estamos no positivo, né? E aí, e ele fala que o grande problema é o seguinte, qual que é o problema? Olha como é que ele coloca a coisa, ele coloca de um outro jeito que eu falo aqui, né? Eu falo aqui que essas medidas contra a mudança climática mata pobre. Ele coloca que não, porque veja bem, o problema é que quando as pessoas começam a ficar ricas, elas começam a gastar mais energia elétrica, o que é óbvio. Né? Se você não tem porra nenhuma na sua casa, você não gasta energia elétrica. Se você compra uma televisão, você já começou a gastar um pouquinho mais de energia elétrica. Pô, no calor aqui no Rio de Janeiro, comprou um ar-condicionado. Porra, tá gastando energia elétrica. Vai subindo. Então o que ele coloca aqui é justamente que no primeiro mundo a quantidade de gasto por pessoa está estacionado, 55 kWh por ano, que é a média que os países ricos gastam de energia elétrica, né, por pessoa. Os países em desenvolvimento está crescendo aqui, está 26k kWh por pessoa por ano, né? Então, ou seja, o problema é que ele vê isso. Se a gente bloquear o consumo de energia, o que vai acontecer? Você vai impedir que essas pessoas que estão aqui nos países mais baixos e coisa e tal consigam crescer. Não vai ter jeito, né? Porque para você crescer vai ter que consumir mais energia elétrica, né? Essa energia elétrica tem que vir de algum lugar, não tem jeito. Você precisa ter consumo disso daí. E aí o que ele fala é o seguinte, outra coisa que ele coloca aqui é a questão das inovações aqui. As inovações, as mudanças tecnológicas é que cortaram o grosso das emissões por 40% em apenas 10 anos. Ou seja, não foi mercado de carbono, não foi governo fazendo lei restringindo, não é isso, é a tecnologia que muda esse tipo de coisa. Se tem alguma coisa que pode mudar o aquecimento global, é a tecnologia, é o que ele está falando aqui, ó. O que eu falo aqui sempre. Aquecimento global é preocupante? É preocupante, não é tão preocupante, não é catastrófico quanto o pessoal fala, não. É preocupante, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Mas não vai ser com lei reduzindo o consumo de carbono que a gente vai conseguir resolver isso. Isso só vai matar pobre, não vai resolver problema nenhum. O que a gente tem que focar é investir tudo em reator de fusão, em novas tecnologias, em maneiras diferentes de fazer a coisa. Isso sim pode gerar um impacto positivo no futuro. Como, aliás, foi assim que foi resolvido todos os problemas que a gente teve desse tipo no passado, né? Eu sempre lembro do caso das carroças em Nova York, né? Que na virada do século você tinha muitas carroças, né? Nova York já era uma cidade grande na virada do século XIX para o século XX, e os cavalos, vocês sabem, fazem cocô, né? E imagina, tinha engarrafamentos, enormes engarrafamentos de carroça em Nova York. Imagina o cheiro que tinha isso, imagina a putridão no ar, né? De milhares de cavalos fazendo as necessidades ali em Nova York, engarrafamento, tudo parado e coisa e tal. E aí eles tentaram isso, sabe? Tinha rodízio, você não podia. As pessoas eram proibidas de passar em determinado lugar, justamente para fazer um rodízio, para tentar dar uma aliviada na parada e coisa e tal, não ficar tudo engarrafado na cidade inteira. O cheiro absolutamente terrível, né? As moscas, né? E as doenças que vêm com o cocô do cavalo, né? Enfim, um monte de medidas, igual o pessoal tentando agora. Não, vamos limitar o cavalo, vamos limitar a coisa, não sei o que lá, não dá capim pro seu cavalo não, para ele não cagar tanto, não sei o que lá. Nada disso resolve. O que resolveu? Inventaram o carro. Pronto, inventaram o carro. O carro polui, tá? O carro também tem um cheirinho desagradável, mas acredita, é muito melhor do que o cavalo, cara. É muito melhor do que o cavalo. Ainda mais numa cidade grande. Um cavalo no campo não tem muito problema, porque o cavalo no campo ele caga ali, rapidamente a chuva acaba absorvendo aquilo na terra, né? Mas numa cidade, meu amigo, numa cidade é crítica a coisa. Foi a tecnologia que resolveu o problema. E é a tecnologia que vai resolver o nosso problema também. Ou isso, ou se não tiver solução, a gente vai se extinguir mesmo. Se for isso, aí acabou. Não, esquece, não tem solução. Uma coisa eu tenho certeza, não vai ser COP que vai resolver o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.